Vamos lá então a nossa aula, preste muita atenção, nós estamos agora na nossa terceira aula e eu quero que você observe muito acerca do que nós vamos falar nessa aula, do nosso estudo acerca da Bíblia Sagrada. Estamos aprendendo as estruturas da Bíblia. Você já aprendeu que a Bíblia tem 66 livros, já não é novidade para você, certo? Ela tem 39 livros no Antigo, a divisão dela, né, entre Antigo e Novo, e tem 27 no Novo Testamento, né? Então existe Antigo e Novo. Nós estamos falando sobre os 39 do Antigo Testamento, que a divisão desses 39 livros, nós temos 4 divisões aqui, que a gente já viu nas outras aulas, né? As 4 divisões desse livro, certo? 4 divisões. Então, preste muita atenção. A primeira divisão, a gente viu até na aula passada, seria os livros da lei. A primeira divisão, livros da lei. Segunda divisão seria os livros históricos. Os históricos. Terceira divisão, livros poéticos. Ok? Livros poéticos. E quarta divisão, livros proféticos. Lembrando que nos livros proféticos nós temos mais 2 divisões. São o quê? Os profetas maiores e os profetas menores, que você vai na quarta divisão, certo? Ok, nós estamos aqui. Vamos falar sobre a primeira divisão dos 39 livros do Antigo Testamento, que seriam os livros da lei. Primeiro, observamos aqui o quê? O nome desses livros, que formam a primeira divisão dos 39, ok? O primeiro livro, a gente tem como base livro de Gênesis, que nós vimos na aula passada, certo? O conteúdo desse livro, o que esse livro se trata. O segundo livro, o livro de Êxodo, que é o que nós vamos falar hoje. Aí temos Levítico. E nós temos Número. Livro de Números. E nós temos Deuteronômio. É bom você anotar isso sempre, para você gravar. A psicologia diz que o que você repete, você grava. Você memoriza, certo? Deuteronômio, certo? Livro de Números, Levítico, Êxodo e Gênesis. O livro de Gênesis você já viu na aula passada do que se trata. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, certo? A palavra Êxodo significa saída. O livro de Êxodo significa saída. É um livro fantástico. É um livro muito importante, né? Significa saída. Aqui, ó, anota aí. O segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Êxodo significa saída, né? Por quê? Por que esse livro... Vamos ver aqui na Bíblia. A gente já viu, né? O livro de Gênesis. Ó. Gênesis, hoje a gente está em Êxodo. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. O livro de Êxodo, que é o segundo livro, tem 40 capítulos. Tá? Gênesis tem 50, Êxodo tem 40. Livro de Êxodo. Êxodo. Ou seja, quando acaba Gênesis, capítulo 50 de Gênesis, vem o livro de Êxodo. Muito interessante esse livro, né? Aqui fala sobre... já no capítulo 1, os descendentes de Jacó no Egito. Já trata o livro no capítulo 1.
Aqui já tem uma outra textualização que já diz aqui, ó, as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. No capítulo 2, o nascimento de Moisés. Já no capítulo 2 também, no versículo 11, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E assim vai, são histórias fantásticas nesse livro de Êxodo, mais conhecido como Saída. A palavra Êxodo significa saída, como eu falei para você, ou partida, né? O livro de Êxodo nos traz um relato da libertação de Israel, o povo de Deus, do cativeiro egípcio. Estavam cativo, o povo de Deus, Israel, o povo dele, estava cativo no Egito. Né? Então esse livro ele relata a libertação do povo de Israel, do cativeiro egípcio, e a sua preparação para herdar uma terra prometida, uma terra que Deus prometeu a eles, como o próprio Deus levanta Moisés como libertador. Deus escolhe Moisés, você vai ver na história. Eu estou apenas fazendo uma apresentação muito, uma pincelada para você entender do que se trata esse livro. É um livro fantástico, é um livro extraordinário, livro de Êxodo, livro de libertador, para você ter uma ideia. A libertação de Israel do cativeiro, a sua jornada através do deserto, pode simbolizar até mesmo a nossa jornada nesse mundo caído que a gente vive hoje em dia. Tá? A gente pode usar como base essa questão. A mesma história que você vai observar, o povo de Deus, os hebreus estavam cativos, cativos pelos egípcios, estavam vivendo à base de chibatada, vivendo como escravos, para você entender. Você vai ver que Deus levanta Moisés nesse livro como um libertador. Libertador, liberando eles do cativeiro egípcio. Através da jornada, uma jornada no deserto. Essa jornada, ela tem uma simbologia muito forte também nos nossos dias de hoje. Porque a jornada no deserto, ela simboliza a nossa jornada em um mundo podre que a gente vive, a nossa volta, né? Ou seja, saindo do Egito quer dizer sim, saindo do mundo e voltando para a presença de Deus. É muito interessante isso, tá? Ao estudar esse livro, você vai aprender mais sobre o poder que o Senhor tem para livrá-los do pecado. Também você vai aprender que os mandamentos, as ordenanças, os convênios podem ajudá-lo a se preparar para receber as bênçãos da vida eterna. Aqui, nesse livro, você vai aprender que o povo de Deus que estava escravo pelos egípcios vai ser libertado por um profeta chamado Moisés. Moisés lidera esse povo até o deserto, e no deserto, a caminho de uma promessa. Que promessa era essa? Canaã, uma terra que manava leite e mel. No deserto, Deus leva o povo. Por que Deus leva o povo dele para o deserto depois de libertá-los? Eram milhões de pessoas. Ele leva o povo para tirar o Egito da mente deles, da cabeça deles. Certo? É como se pegasse um escravo, tirasse ele da chibatada, da escravidão, da comida escrava, da cultura escrava, do pensamento escravo, e levasse ele para estudar, para aprender. Então o deserto é a escola do Senhor para as nossas vidas também. O deserto é a preparação para a pessoa entrar no paraíso. Trazendo a história de Êxodo para os dias de hoje, para a vida espiritual, trazendo para o mundo espiritual, para o ambiente espiritual, simboliza você estava no mundo, aí Jesus te arrancou do mundo, e agora você está num deserto. Agora você está passando um período de deserto, que é o período de descontaminação espiritual. Deus está te descontaminando no deserto. Mas no deserto nunca falta água. A Bíblia diz que quando faltava água, Deus mandava água para eles. Moisés batia na rocha e saía a água da rocha. Quando faltava pão, Deus mandava pão do céu. Tudo que eles precisavam, Deus mandava no deserto. Então o deserto é uma escola. No deserto é uma escola. Para preparar
as pessoas para entrar naquilo que Deus prometeu a elas, certo? Quem escreveu esse livro? Bom, Moisés é o escritor do livro de Êxodo. Ele foi criado na corte real, ele foi criado na corte real no Egito, pela filha do faraó, mas abandonou esse lugar privilegiado. Você vai ver isso no livro. Ou seja, para ser até mesmo maltratado com o povo de Deus. Após fugir do Egito, você vai ver também nesse livro que Moisés ele viajou para a terra de Midian, onde recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, de seu sogro, Jetro. Então você vai ver dentro desse livro o poder da liderança, a unção que Deus passa para Moisés, o pastor, o homem de Deus, o profeta que Deus levantou. Por isso que eu digo que para você se ver livre do Egito, você precisa ouvir a voz de um homem de Deus, a voz de um profeta, certo? Moisés também recebeu as chaves da coligação de Israel. Moisés marcou o início de uma dispensação do Evangelho de Jesus Cristo e serviu como profeta e revelador das palavras de Deus. Você vai ver isso no livro também. Algumas pessoas perguntam, mas esse livro de Êxodo, quando e onde foi escrito? Bom, existem opiniões diversas sobre quando esse livro foi escrito. Outros livros de Moisés, os outros livros dele, foram escritos e não se sabe exatamente onde Moisés estava quando escreveu esses livros. Lembrando você que dentro daquela divisão que a gente aprendeu aqui, estamos em cima dela, esses livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses livros aqui, certo? E Jó, se eu não me engano agora a memória, mas provavelmente é Jó também. Esses livros aqui, eles foram escritos, não é autoria. Eu vejo até muita gente colocando essa questão, Moisés foi o autor, né? Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos 6, né? Que daí conta Jó também. Mas na verdade, autor é inspiração. Autor, certo? É inspiração. Moisés, eu costumo dizer, isso é um posicionamento meu, né? Moisés, ele foi escritor, melhor dizendo. Entendeu? Deus deu a visão para ele. Mas o autor, a atuação, sem sombra de dúvida, a atuação disso foi o próprio Deus, certo? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são 5 livros que Moisés escreveu, certo? Então, precisamos guardar isso. Chama-se Pentateuco, né? Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. Fora isso, qualquer outro tipo de ensinamento é errado, tá? Tem muita gente aí que fala sobre os 10 livros de Moisés, que na verdade não condiz com o que realmente é verdade. Então isso é bom você cuidar e muito. É muita besteira hoje por aí que eles ficam falando e não tem fundamento nenhum. Ok. Nós observamos por dentro desse texto aqui, voltando a falar um pouco sobre esse livro, o que ele trata. Eu já expliquei para você ali no começo, muito interessante, né? Quais são as características marcantes desse livro? Bom, o livro de Êxodo oferece detalhes da infância de Moisés e do seu chamado como profeta. Também esse livro marca a instituição da Páscoa, você vai entender, né? A Páscoa. E os convênios de Deus com Israel, lá no Sinai. A proclamação dos 10 mandamentos, você vai ver nesse livro também.
Você vai ver nesse livro também uma característica interessante. Os acontecimentos registrados em Êxodo, eles acabam se tornando uma parte essencial na identidade histórica de Israel. Foram citados, ou seja, e foram até mesmo citados por Jesus e por seus profetas ao ensinar uma variedade de princípios do Evangelho. Então, esses livros, você vai conseguir ver Jesus neles. Ou seja, Moisés é um tipo de Jesus, certo? Você vai ver a tipologia de Cristo. A gente costuma chamar na teologia tipologia de Cristo. Se quiser anotar aí, muito interessante. Tipologia de Cristo. A tipologia do Cristo, né? Ou de Cristo. Mas existe a tipologia de Cristo. E isso é bem interessante você anotar que no Antigo Testamento, nesses 39 livros, você vai ver a tipologia de Cristo. E você vai ver que Moisés, por exemplo, ele foi um tipo de Cristo, porque ele foi um libertador. Está entendendo? E a gente vai observar pontos muito interessantes. Adão representando o primeiro ser humano também, da raça humana. Você vai observar Abel é um tipo de Cristo, o filho de Adão, primeiro filho de Adão. Melquisedeque, você vai ver que é um tipo de Cristo. Você vai ver também José, lembra José? José é um tipo de Cristo. Você vai ver semelhanças entre a história deles. Você vai ver semelhanças entre a história de Jesus e esses homens que eu estou citando. Então, Moisés, como eu estou falando, é um tipo de Cristo. Davi, você vai ver também que é uma tipologia de Cristo. Então, tudo isso é muito interessante, certo? São os tipos de Cristo. Existem referências, existe até um estudo sobre a tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Você vai ver que as histórias, elas são muito parecidas, né? Você vê Moisés como libertador, Jesus veio para libertar o homem também. Você vê, você vê dentro da tipologia, isso é um estudo bem legal, mais para frente a gente pode fazer um curso só de tipologia, coisas muito interessantes que fazem toda a diferença. Por exemplo, José do Egito foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, né, por 20 moedas de prata, e Jesus também, lá no Novo Testamento. Então existe a tipologia, nós vamos aprender isso também. Então o livro de Êxodo é um livro muito interessante, 40 capítulos ele contém. Como eu falei para você, você pode usar aquela metodologia que eu já ensinei na aula passada. Você vai ler 3 capítulos, começando pelo número 1, número 2, número 3. No outro dia, número 4, número 5, número 6. Até chegar no último capítulo do livro de Gênesis. Aí no livro de Êxodo você vai fazer a mesma coisa. Até chegar no capítulo 40. Assim você vai conseguir ler de uma forma mais ampla esse livro tão poderoso. Nós vamos falar sobre o livro de Levítico na próxima aula, o significado deste livro. Vou trazer alguns pontos aqui para você ter uma base. A gente está apresentando a estrutura da Bíblia. Nós não vamos se aprofundar nesses quesitos aqui, certo? Porque se a gente se aprofundar em cada tópico desse, fazer explicações muito detalhistas, fazer uma aplicação muito profunda, isso aqui vai longe. Então eu quero apenas apresentar a estrutura da Bíblia e o significado para você ter um ponto de partida, para você ter um entendimento do que você está lendo. Agora, o ler é com você. O estudar as histórias é com você. Porque depois que você lê a Bíblia inteira, e isso é possível, se você ler todos os dias 3 capítulos, desde o dia 1º de janeiro até o último dia do mês de dezembro, você lê toda a Bíblia. Se você ler 3 capítulos do 1º dia do ano, quando chegar no último dia do ano, você vai ler
os 3 últimos capítulos da Bíblia. Conclusão, você vai ler os 66 livros. Tá? Os 66 livros. Então leia com calma, 3 capítulos, certo? Leia com calma, 3 capítulos. Eu costumo dizer para ler sempre 3 capítulos do Antigo e 3 capítulos do Novo, por dia. Tá? Por dia. É interessante você fazer isso. 3 capítulos do Antigo e 3 capítulos do Novo, por dia. É muito bom, muito interessante. Vai te abrir a mente, vai... Porque daí o que acontece? Quando alguém estiver pregando uma palavra, você vai lembrar da história. Tá entendendo? Quando alguém for ministrar uma palavra, a palavra de Deus, você vai entender a história. Eu estava falando para vocês sobre a tipologia, né? Então, o que é tipologia? Existe a apresentação, a tipologia bíblica, 5 tipos humanos de Cristo. É uma transcrição de apresentação muito interessante, muito boa. Adão, por exemplo, como eu falei para vocês, dentro da tipologia, tipologia, né? Tipologia. Adão, como representante da raça e primeiro homem, é a figura daquele que havia de vir. Romanos, leia lá Romanos 5,14, leia lá. Romanos 5,14, vamos ler? Vamos ler Romanos 5,14? Só para você entender um pouco sobre a tipologia. Eu quero tratar sobre tipologia, e é bem interessante, sabe? Tipologia. Romanos capítulo 5, 14, diz assim, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem haveria de vir? Jesus. Por isso é dito que, se pela desobediência de um, né, todos morreram, pela obediência de um, muitos serão salvos. Romanos 5,19. Ó. Olha lá, Romanos 5. Romanos 5. 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, lembra? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Cristo é chamado de o último Adão em espírito vivificado. Sabia disso? Você sabe que Adão pecou, né? Você vai ler Gênesis lá, você vai entender que Adão pecou, Eva também. Agora você vai ver que Jesus, ele é um tipo, ou seja, Adão, Jesus, ele é um tipo de Adão. Tá vendo a tipologia? 1 Coríntios, capítulo 15. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Versículo 45. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Olha só que interessante isso aqui. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é esse último Adão? Jesus. Jesus. Tá? Então, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Então, Cristo é chamado de o último Adão em espírito vivificante. Ele também pode... Ele também tem o poder para dar a vida. Se você for observar, João 10:11. Pega a sua Bíblia lá e abre João. Livro de João. João 10:11. João 10. João 10:11. Tá vendo? Eu sou o bom pastor.
o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Adão, ele é um tipo de Cristo. Abel é um tipo de Cristo. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. José também. Tá? Ou seja, existe bastante semelhança também em José, né? José e Jesus. Bastante semelhança. Desde a traição, é incrível. É incrível. Moisés também, Davi. Então tudo isso que a gente vai estar aprendendo no decorrer dos tempos aí. Quero dar umas pinceladas em cima disso também. Próxima aula, então, se preparando, vamos aprender sobre o livro de Levítico. Tá? O que significa esse livro? O que é Levítico? O que trata-se nesse livro? Certo? O que é esse livro? Quem escreveu esse livro? Você já sabe que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá bom? Próxima aula, se prepara, porque nós vamos tratar sobre o livro de Levítico. Depois vamos falar sobre o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Tá? E o livro de Jó também. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente fica por aqui e se prepara, porque a próxima aula está imperdível. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.